Regis Antônio Coimbra. Aurélio Schomer, em Porto Alegre, 9h05 de domingo, dia 1º de novembro de 2020. Xuxa e os tempos morais do brasileiro. Quem conheceu Xuxa Meneghel, quem conhece Xuxa Meneghel, ela despontou para a fama como modelo, e aí a primeira, realmente, a fama aumentou muito quando ela passou a namorar o Edson Arantes do Nascimento, o nosso querido Pelé. Eu considero um grande sujeito, você tem reservas, depois a gente vai falar dele. Está vivo, né? Tá, Em retirada e com pouca munição, mas está aí, né? tá bem, tá ótimo. Tá apoiando o nosso presidente, coisa importante. Então, vamos lá. Aí ela se torna famosa por posar para a revista Status, por fazer. Aqui você não pode falar, porque senão eu retiro. Você sabe aquela polêmica do filme, mas não pode falar o nome do filme e tal, porque ela conseguiu que isso seja retirado. Mas, Ela enfim. faz uma governanta. Não vamos entrar em detalhes, tá? Não, só o que eu falei não é polêmico, ela faz uma O governanta. fato que muito ajudou para o sucesso o fato de namorar Edson Arantes do Nascimento, que na época era um sujeito bem mais conhecido no mundo inteiro e tal, aquela coisa toda, né? Era uma coisa bastante global, né? E A aí... propósito, eu vi o filme e não vi nada demais na época. Na nossa Eu também mentalidade vi era o filme. diferente. Eu também vi o filme, mas nós não podemos falar sobre isso, tá? Porque isso aí tem uma vedação judicial, inclusive, para que se fale sobre isso. Tá? Não, só estou dizendo a minha experiência, nem estou falando do filme, estou dizendo que eu vi, Sim. na época, não soou nenhum alarme. Não, eu vi vários filmes da época, os filmes eram bem bobinhos, né? O Pornhub hoje ganha fácil. Tem coisas bem mais interessantes no Pornhub. Não, eu acho que até aquilo que tem lá e que Você é que é a razão da polêmica não tem. você que é um frequentador assíduo do Pornhub, sabe que as coisas hoje são bem mais interessantes, né? Eu não vejo muito Pornhub ou os XXX, mas eu gosto de um que é Big, BEEG. Provavelmente ele pertence... Esse vídeo não é patrocinado. Sim, é verdade. Nós vamos ter que mudar de assunto. Mas, permanecendo no mesmo assunto, logo em seguida, que terminou o namoro de Pelé e Xuxa, que foi um namoro mais ou menos breve, não foi tão breve que fosse efêmero, mas não foi muito longo. Ela deu uma entrevista para a Playboy. E a Playboy, na época, tinha as grandes entrevistas, né? Ela manteve essa tradição, né? Anos 80, anos 90, de grandes entrevistas. As entrevistas realmente eram melhores do que as fotos. Um pouco antes dessa entrevista para a Playboy, ela começou na Rede Manchete, a antiga Rede do Adolfo Bloch, a extinta Rede Manchete, e ela fazia um quadro em que ela contava histórias sensuais. Ainda estava naquela pegada de modelo. Eu não vi isso. Essa eu vi, aproveitei. Fui telespectador, eu tinha, né? A gente estava naquela idade em que a gente gostava de ver essas coisas. Mas, enfim, não é que a gente não gosta, não é que a gente deixou de gostar dessas coisas, mas, bom... As minhas revistas da época para essas finalidades, digamos assim, imagéticas, eram as revistas da Avon, que tinha propaganda de meia calça, de roupas... Eu já tinha acesso a Playboy. Era o que tinha. Eu trabalhei na Editora Abril como vendedor de assinaturas, então eu ganhava aquelas coleções da Playboy, tudo. Já vinha para mim por malote, era uma maravilha, né? Eu era sempre um grande vendedor de assinatura da Playboy. E eu gostava de vender catálogo da Avon. Não, e eu gostava de vender assinatura da Playboy para mulheres. E era muito bom nisso, porque eu as convencia de que eram... Pô, você tem que saber como é que o homem funciona. Olha aí, ó. O homem funciona assim, esse ser primário que só pensa nisso. Por que essas fotos? Porque nós somos assim. Nós somos essa... A revista nova está te enganando, não é tão complicado. Assim. Não, exatamente. A revista nova e outras tem mil e uma dica. Eu também fazer para não sei o quê. Exatamente, e tal, aquela coisa. Né?
257 posições diferentes para você incrementar o dia a dia. Não sei o quê. Exatamente. Na época era com o esposo, né? Agora já não é mais, é com quem tiver, é com quem aparecer. Tinha a revista Elle, que era mais safada, vamos dizer assim, que aí tinha... Mas, Regis, vamos manter o foco na Xuxa. Como é que é? Tu abre esses parênteses e eu entro neles. Eu sei, mas é porque a Xuxa tem uma história longa. E nessa entrevista para a revista Playboy, perguntaram para ela por que ela deixou, por que terminou o caso com o Pelé. E ela disse, rindo, que o Pelé tinha o pé pequeno. Então, esse é um grande problema, uma coisa que eu acho que a mulher nunca tem que contar isso do homem, porque é uma coisa terrível do homem ter o pé pequeno. Por exemplo, a gente sabe que o Garrincha tinha o pé grande. Por quê? Porque o Garrincha nasceu num lugar chamado Pé Grande, como a gente sabe. Não era pé grande, o Regis, pelo amor de Deus, vou ter que cortar essa parte. É pé grande para todos os efeitos, porque ela quis dizer... O nome da cidade não é ofensivo. Sim, mas eu sei, mas a Xuxa foi ofensiva sem dizer isso que você falou. Ela disse apenas que ele tinha o pé pequeno. Todo mundo sabe o tamanho do pé de Pelé, todo mundo sabe a que ela estava se referindo. Mas, ela podia estar sendo sarcástica. Mas ela foi sarcástica, né? Mas só que ela não ia dizer... Não, mas sarcástico ia dizer assim, o Joãozinho é um cara de 2 metros. Sarcasmo... É bom, deixa para cá. Então, o fato é que ela é essa figura Xuxa, e é adorável. Tu tem alguma outra fonte além da Xuxa? Não, é adorável. Não, eu tinha, no quarto eu tinha uma foto dela em cima de uma moto BMW. Sim. Fantástico. Extraordinário. Bom, aí ela não deu muito certo aquele quadro da Rede Manchete, não deu muita audiência, né? A concorrência era grande. E ela passa a fazer um programa infantil na Manchete ainda. Na Manchete. E o não sabia que era na Manchete. Foi na Manchete. E aí a Globo viu e levou ela para a Globo. E quando ela vai para a Globo, ela estoura como uma grande animadora infantil. Talvez a Manchete não tivesse aqui no Rio Grande do Sul naquela época, porque eu não me lembro. Não, a Manchete tinha, era a TV Pampa. A Pampa era a retransmissora. A Pampa era a retransmissora da Manchete aí. Mas não foi depois isso? Primeiro era a Pampa. Não. Depois a Pampa foi comprada. Não, depois. Gente, eu sei o que eu estou falando. Isso aí, TV eu acompanhava porque eu via muita televisão na época. Eu também. A única coisa que eu não fazia era estudar, o resto eu fazia de tudo nessa época. Até trabalhar eu já fui. Cedo, comecei a trabalhar cedo. Bom, mas o fato é que nessa época ela começa os programas infantis, o Ayrton Senna se apaixona por ela. E aí tem uma história fantástica, né? Que ela tinha de passar... Ela ia sempre com a Marlene Matos. Lembra da Marlene Matos, que era a mentora dela, assim, manager da carreira dela, a partir do momento que ela começa os programas infantis, e que deu muito certo, né? Ela acreditava muito isso, a própria Marlene Matos. A Marlene Matos lembra aquele ajudante também do Silvio Santos, que é muito parecido com ela. Como é que é o nome? Bom, o que é ver televisão? Não. O Silvio Santos eu não sou muito ligado. Embora não. Ele tem um ajudante. O Lombardi. Lombardi não. Não, Lombardi já morreu. Não era o locutor, era um cara que aparecia. Agora não lembro o nome dele. Tá bom, mas Regis, vou manter. Foco. Aí o Ayrton Senna se apaixona por ela. Tá? Se apaixona pela Xuxa. E tem um episódio que a Xuxa está passando o Natal nos Estados Unidos. Nevando, inclusive, né? Nessa época que era bem no norte, lá pro lado, não lembro a cidade, mas era pro lado de Nova York. E o Ayrton Senna foi bater na porta dela. E ela... O auxiliar do Silvio Santos, que é parecido com a Marlene Matos, é o Rock. Tá bom. A Xuxa estava passando o Natal no norte dos Estados Unidos, neve, numa casa alugada pela Marlene Matos. E o Ayrton Senna bateu na porta e ela dispensou ele. E isso cortou o coração dele. Depois, mais tarde, ele vai se consolar com a Adriana Galisteu, mas a grande paixão da vida do Ayrton Senna foi a Xuxa. É sério, isso está dito. Não estou contando nenhuma novidade, todo mundo que é dessa época sabe. Agora, quem é daquela época tinha outras teorias também, seja sobre a Xuxa, seja sobre a Rita. Calma, deixa eu chegar lá. É que eu não sei onde vai chegar. Não, houve depoimentos de parte a parte, Regis, pelo amor de Deus. Sim. Vamos os fatos são fatos, tá? Bom. Mas o que eu estou te dizendo é que quem é daquela época
teve acesso a várias teorias, não necessariamente confirmando os fatos aí, o que acontece? enfatizados pelas campanhas publicitárias respectivas, né? Aí, Xuxa... esses perfis públicos, né, muitas vezes são imagens construídas, né? Sim, sim. Aí Xuxa faz sucesso com as crianças e tal, né? E passa a existir as paquitas, né? As paquitas também vão suceder a Xuxa nas capas da Playboy. Tem várias paquitas aí, né? Que se tornam famosas, algumas se tornam até atrizes da Globo, enfim. Né? E aí o símbolo sexual do brasileiro dos anos 1990 serão as paquitas. Né? Já lá para os anos 2000, a coisa vai mudando, a moralidade vai mudando. O programa de Xuxa continua, vai perdendo audiência até ela sair na Globo, ela deixar até ter o contrato com a Globo, vai cansando a fórmula, né? Ela muda de canal, e as coisas vão mudando também. Não tem mais Paquita, não tem mais a chamada exploração da sensualidade, nada disso. A coisa fica mais, né, mais tati-bitati mesmo, mais Teletubby. Não tanto quanto o Teletubby. O Teletubby é o extremo do para criança pequena. Sim, mas hoje o Teletubby é para adulto, porque o que o politicamente correto quer é uma coisa tipo Teletubby. O que se permite ser dito é o que o Teletubby diz. É Lala, não sei o que e tal, é essa coisa assim. Não, tem as enquetes. Os Teletubbies é que nem a Peppa Pig, né? Mas, olha, eles são feitos para um público bem mais infantil mesmo. A criança de, sei lá, menos de 5 anos, 3, 4 anos, menos. Mas eu não considero que o que o politicamente correto permite dizer, eu não considero muito diferente do Teletubby. Não acho que haja uma diferença fundamental. É tudo tão proibido. A diferença é que tem um plano ali por trás bem complexo. Sei, mas o plano de imbecilizar todos, transformar todos em Teletubby, para mim é o grande... Não, o Teletubby ensina as cores, a Peppa Pig também ensina coisas bem simples. Isso é um círculo, isso é um quadrado. Eu achei meio bobo o Teletubby, eu fiquei assistindo para ver e tal. Não é feito para ti. Regis. Não é uma história de Shakespeare que tem vários patamares. Ele é realmente para criança pequena. Não é um desenho da Pixar. Não. Tipo, Divertidamente, ou sei lá. Ele é feito para criancinha pequena mesmo, né? E é para criancinha pequena sem o pai ter que ver junto. Vamos Diferente desses filmes da Pixar. Já chegamos nos 20 minutos, que é a nossa meta. Vamos lá. Eu não expus a tese ainda. A tese minha é a seguinte: que Xuxa marca com sua trajetória os tempos morais do brasileiro. No final dos anos 70, início dos anos 80, tá? Ela é a modelo que surge e é super sensual. Ela mantém-se assim até em torno de 1985, até o início da Rede Manchete. É aquela gata e tal, é o tempo que o brasileiro está o brasileiro pensa naquilo e está tudo bem, está tudo certo, está tudo valendo, a gente está saindo tá saindo das amarras, a esquerda é festiva, a esquerda gosta de sexo, a esquerda gosta... não tem esse problema de mulher objeto. Mulher objeto é até um negócio bonito, brinca-se com isso. Tá? Não é nada para ser cancelado. Aí a mulher também tem vontade própria. E se surge a ideia de animar as crianças com isso. E aí vem a Xuxa e anima as crianças com isso. A Xuxa, paquitas. A Mara, a Simone. Exatamente, Mara Maravilha, que também é uma gata. A Simone, fiquei muito chocado quando eu vi as fotos dela. O mágico. Sim, tinha a Eliana Dedinhos, né? Enfim. Jairzinho. Não, aí vai surgir a esposa do Luciano Huck, mas depois. Bom, Angélica. Exatamente. Voo de táxi? Não, ela voo cantava de táxi, isso? Era voo de táxi. Mas foi depois da Xuxa. Não é a mesma... Sim, a Xuxa foi a primeira que criou esse estranho nível de apresentadoras sensuais para programas infantis. Que sempre funcionou, lógico, né? Porque o homem, desde os 4 anos, que eu me lembre, né? Pelo menos a minha primeira lembrança, lá pelos 3 anos, era mais ou menos essa, né? Não era só para os homens, porque eu me lembro sei que as mulheres as meninas eram fãs da Xuxa. Uhum. Ela servia também como modelo para
Mas os meninos, ó, os meninos a gente pode falar, porque a gente pode falar de cátedra, né? A gente sabe que desde os 3 anos a gente só pensava nisso já, né? Uma coisa... Às vezes não eram fãs dela, eles gostavam de vê-la. Sim, e as Paquitas, né? Paquitas depois... ela no início era a grande atração, depois passou o tempo, as Paquitas passaram a ser uma atração maior. Eu confesso que eu nunca fui um desses que apreciou na televisão as Paquitas. Não, eu também não. Eu preferia quando elas posavam para Playboy. Mas Regis, o que eu quero marcar é o tempo moral do brasileiro. Então, nos anos 90, isso vai sendo criticado. Já surge nos anos 90 a crítica ao politicamente correto, Paquitas, erotização, não sei o quê. Vamos parar. E aí o cinema brasileiro, nos anos 90, que tem aquela decadência, ele passa já a ter esse discurso de não vamos objetificar a mulher, não vamos fazer... Mas continua, né? Não, mas nos 90 dá aquela mudança, dá uma mudança muito grande. Dá. Eu acompanho a história do cinema. Eu sou da área, modéstia à parte, da área cultural. Eu sei como é que as coisas funcionaram. Então surgiu essa crítica. Tá, pô, nós estamos erotizando muito. Não dava mais para fazer aqueles filmes do Neville de Almeida, que era muito doido também, né? Neville de Almeida tinha uns filmes. Neville de Almeida, o Jabor, né? O Jabor pegava o Nelson Rodrigues e transformava em pornografia. O Nelson não Mas isso foi nos anos. Que anos foram aqueles filmes como Toda Nudez Será Castigada? É bem mais antigo, acho que são os anos 1970, é o auge disso. Mas o Neville de Almeida já é aquela virada para os anos 1970, que a censura já vai permitir que aquilo rode, né? Que aquilo ande e tal, aquela coisa mais... Neville de Almeida e aqueles relacionamentos com... Eu não lembro o nome do diretor que faz papel dele mesmo como diretor de teatro. Né? Mas que as mulheres são apaixonadas por ele. Ele ganhou muito dinheiro, porque a Embrafilme pagava o filme e você ganhava, o faturamento era seu. Né? É mais ou menos como a Mancini faz hoje, mas a coisa era bem escancarada. Aí, em 1990, inclusive, tem a retirada desse dinheirão para o cinema, não sai. A Embrafilme não tem mais aquele orçamento fantástico, né? Fernando Henrique bota a ordem na coisa, enfim. Então já começa essa crítica. E nos anos 2000 em diante, a Xuxa já termina bem tranquila, bem Teletubby, não é mais aquela coisa de Paquita, não tem mais Paquita. É o único cara que manteve assim, uma coisa meio de mulher e tal, é o Silvio Santos, e é criticadíssimo por isso. Né? E mantém aquela coisa. Tinha a banheira do Gugu nos anos 90? A banheira do Gugu era muito boa, era muito interessante. Eu não via e tal, porque eu não era. Nessa época eu tinha outras preocupações, né? Casei e tal. Me lembro do concurso para escolher a nova integrante do El Chan, alguma coisa assim. O El Chan é fantástico. A nova loira. Todas tinham que dançar a coreografia da boquinha da garrafa. Uma coisa louca, assim. Teve isso. Então, hoje. Isso eu vi. Hoje seria impensável que surgisse uma Xuxa que namorasse com o Pelé, porque não há mais essa. Seria a questão do teria problema do interracial, teria mil problemas. A sociedade, o tempo moderno ia problematizar. Seria acusado de ser palmiteiro, bom, e ela seria acusada de Maria Chuteira. E por aí vai, né? E por aí vai. Não daria certo hoje. Não que na época já não fosse Maria Chuteira, mas era uma coisa divertida, todo mundo achava legal isso. Sim, mas o Pelé seria acusado de estar querendo embranquecer e abandonar a sua... Exato, e ela ia ser de apropriação cultural, né? Apropriação cultural, pode ser. Cultural. Você não pode... É alguém da sua cultura. Você não pode fazer essa apropriação aí, né? Bom, não teria isso, não teria o programa sensual na TV de jeito nenhum. Não teria. Você sabe que a Playboy não publica mais nus, né? Mas isso. Acho que não tem mais a revista Playboy. Não existe mais revista de nu. Né? Existe o Pornhub, mas o Pornhub é aquele mundo, é considerado um submundo, né? Eu já vi até documentário. Mas aqui eu não acho que seja uma censura das revistas. Eles simplesmente perderam o mercado para esse. Para o Pornhub, sim, também. Não é que eles foram censurados, eles também foram censurados, porque a Playboy, tanto a Playboy americana quanto a Playboy brasileira, disseram, não vamos fazer mais nu ginecológico. Nunca foram muito do nu ginecológico. Não, era ginecológico. Regis,
Tinha cada ginecologia ali, você podia fazer. Quero ver tu encontrar numa daquelas fotografias, conseguir encontrar a uretra, o meato uretral de alguma daquelas mulheres. Sim, bom, mas ali já existia algo Em equivalente outras ao publicações Photoshop para não, né, não chegar a esses detalhes. Bom, tu está entendendo o que eu quero dizer? sim, Ou eu seja, sei. Tá. era no A frontal, tinha, função não era anatomia. Não, era. Rapaz, mas você. não era assim É porque você propriamente estava vendo ginecológico. só as revistas da Avon, rapaz. Você estava vendo as revistas da Avon, porque tinha, sim, ginecologia. Eu lembro que tinha, pronto. Não, eu tinha acesso, mas não era em casa, assim, Eu lembro eventualmente. até da Cláudia Hanna, né? A Cláudia Hanna posou e tinha aquela coisa, né, da Amazônia, né? Não vá Sim, falar o que era. Eu que tenho certeza. tapa. Não, a homem. Deixa a coisa, o nosso telespectador imaginar o que seja a Amazônia. O que eu quero dizer é que quando é uma posição ginecológica, tá tudo mais aberto. Não, E isso a Playboy evitava. Ela tinha o seu código, vamos dizer assim, o que podia, o que não não, podia. podia. Na época, 1980 podia. Ou as mulheres não Você queriam. só via a revista da Avon, por isso que não... Não, eu vi as outras também. Tá bom, mas podia. Aí o que acontece? A Cláudia Hanna, Amazônia, né? Aí depois a Cláudia Hanna posou mais tarde para Playboy, e já não era mais tão Amazônia, mas a mata estava preservada. Aí o que acontece? Aí o cara do CQC fez a pergunta para ela: quando é que você vai posar pelada? E ela deu muita risada ainda, tempo que ainda podia dar risada, ainda podia ter CQC, não Sim. pode mais ter CQC, não pode mais ter Cacete e Planeta. Tudo isso politicamente correto nos tirou, né? Nos podou, acabou, né? Porque o politicamente correto, por que ele é Teletubby? Porque ele pensa todo mundo como pessoas que assistem o Teletubby, ele pensa todo mundo como um bebê, que não pode estar exposto a esse tipo de contradição da vida, né? A esse tipo de tara que a gente tem para essas coisas todas. Então, É, a Xuxa marca nos 40 anos de trajetória aqui, 40 e poucos anos de trajetória, marca toda essa diferença, essa diferença dos tempos, essa rápida, porque 40 anos é rápido, a transformação moral ditada pelo politicamente correto. Ou seja, hoje você pode fazer o que quiser, pode, que na época, não é que na época não pudesse, podia, todo mundo podia, já existia muita coisa, mas não era essa coisa assim de, experimente isso, experimente aquilo, tá? Não tinha essa conotação. Tá? Você pode fazer o que quiser, mas você não se pode falar sobre sexo heterossexual. E não pegaria bem hoje, uma possível Xuxa que surgisse hoje, não falaria que o namorado tinha o pé pequeno. Mas isso até que eu concordo. Isso é coisa que não se diz. Né? Não, ninguém de nós, homens, quer que vocês, mulheres, falem que a gente tem o pé pequeno, caso a gente tenha o pé pequeno. Porque isso é um trauma muito difícil de superar, gente. Pé pequeno é um problema pode seríssimo. falar, claro que pode falar, porque, enfim, a outra mulher vai pensar: será que ela está tentando evitar a concorrência, está querendo não sei o quê, né? E aí a curiosidade. A curiosidade vai levar a descobrir qual é teu pé, né? Qual é o tamanho do seu pé. A infâmia é melhor do que o anonimato. Porque você pode estar usando um sapato grande só para disfarçar, né? Mas aqui eu não tenho nem certeza se ela quis dizer que era pequeno, né? Ou Não, se ela estava. não, ela riu na hora e evidentemente todo mundo sabia o tamanho do pé. Bom, Sim, mas então, é como tu. O sarcasmo, ele é explícito, né? Ele diz o oposto de maneira explícita. Tu interpretou, curiosamente, de maneira. não, peraí, a torcida do Flamengo interpretou como eu interpretei, pelo amor de Deus. Eu não tenho paixão clubística, né? Mas assim, como é que eu penso? Não, ela está sendo sarcástica. Eu não sei até que ponto vai o sarcasmo. Ela pode estar dizendo que não era por isso, né? E por isso ela disse que era por isso. Ela podia querer dizer com pequeno, querer dizer que era grande, assim como ela dizendo que era o pé, ela estava dizendo que era o nariz, digamos. Não, mas é provável que fosse mesmo, viu? Pelo histórico dele, é provável.
Tá, então tem outras fontes. Não, é uma relação que eu sempre tive e que bate claramente com a história da humanidade, a história dos homens. O Pelé ter o pé pequeno é uma coisa coerente. Por que é coerente? Porque você nota que o Pelé era profissional. O Pelé, Sim. ele era o cara desde pequeno, desde criança, não usou drogas, não fez nada disso. O horário do treino, ele estava lá, ele treinava o treino todo, ele fazia tudo certinho. Ele era um cara certinho, ele cumpria todos os seus compromissos. Tá? Então, era um cara direito. Tá? Claro, ele teve filho fora do casamento, essa coisa, mas isso aí, né, na época, então, era uma coisa absolutamente dentro do esperado para qualquer homem. Né? Na época, não agora, né? Eu sou um homem fiel e tal, tem outros valores, mas não é só pai, não ria disso, porque é verdade. Bom, eu estou rindo porque tu enfatiza sempre isso, que eu sou não, pela lógico. do casamento. E minha esposa assiste o programa. Ela vê, né? Sim, mas Aurélio não insiste muito, que começa assim, ele insiste tanto, será que... A ênfase trai, né, como diria Freud. Mas, enfim. Tem que ter mais sutileza. Vamos concluir. Eu deixo você os seus comentários finais, tá? Sobre as nuances morais da Xuxa, mas deixando claro que quem tem pé pequeno acaba sendo um bom profissional, acaba indo muito bem, fazendo uma bela carreira, que é para compensar esse fato, obviamente, né? O cara que nasce com pé grande, ele não se preocupa com a vida, porque a vida para ele é muito fácil, tudo lhe ele consegue o que ele quiser, né? Naturalmente ele já está pé grande, é uma coisa que a pessoa já nasce com aqui. Isso aí é um preconceito grego, da Grécia Antiga, né? Sim. Eles Tanto é que as achavam estátuas que... desenhavam sempre os heróis com o pé pequeno, né? Michelangelo, então, o pé pequeníssimo daquela analogia de Deus, né? A melhor representação de Deus, daquela Michelangelo na Capela Sistina, né? A melhor filosofia sobre o que é Deus, né? É ideológico, aquele pé ideológico. Aquele pé pequeno do Michelangelo tem uma noção ali. Não sei se o Michelangelo é o caso dele também, não contam histórias e tal, mas não. Michelangelo tem Não, fama de ser gay, né? mas será que tinha o pé pequeno? Não sei. Bom, o próprio Adão, né, ele está na criação, ele não comeu a maçã. Por isso que é pequeno o pé. Pode ser que depois que comeu a maçã, aumentaram os interesses. O né? pé aumenta, tá. Vamos lá. Assim, para arruinar com a tua tese. Ilusão, vamos dizer assim, tem pessoas, acho que geralmente do grupo mais gay, né? E eles usam Viagra não para ter ereção, mas para ficar com a sunga mais recheada, porque pode dar outros efeitos que eles acham interessante. Então, é mais tipo um cosmético. Mas o programa não é sobre. A gente pode fazer um programa sobre o pé, né? Mas especificamente sobre o tamanho de pé, não acho um assunto muito filosófico, mas vamos lá. O que é para a filosofia? Na abertura do programa filosófico, tu colocou lá que os filósofos têm menos de 8 centímetros de pé. Né? Não, lógico, E lá tu colocou de maneira explícita. Não, foi. Bom, mas, enfim, eu vou falar minha posição sobre o que tu comentaste. Não, a evolução moral do brasileiro nesses 40 anos, a diferença moral. Sim, eu discordo. Me parece que tu tá descrevendo razoavelmente bem uma mudança radical na mídia dominante, vamos dizer assim, nos grandes meios jornalísticos, a televisão aberta, até na televisão por assinatura jornalística, né? O jornalismo e os programas oficiais, eles ficaram muito caretas dentro dessa perspectiva do politicamente correto, que interpreta todo mundo como meio que retardado. Retardado também não pode falar, né? Como tendo desenvolvimento mental incompleto, né? Com a ajuda deles, porque esse mundo seguro e limpo exceto para denunciar, vamos dizer assim, ele simplesmente não faz sentido, né? Mas isso não quer dizer que as pessoas não tenham acesso a isso por outros meios, né? É um pouco aquilo que eu comentei, que a revista Playboy, ela não parou de publicar fotos de mulher pelada porque
foi censurada. Não, simplesmente ela foi superada por outros meios. Então, a questão do Teletubbies, que tu cita como modelo, ele é focado em criança pequena mesmo, né? É que nem a Peppa Pig. Se tu for julgar a Peppa Pig comparando com Tom e Jerry, simplesmente não faz sentido, porque Tom e Jerry era um desenho para ser visto por crianças já mais velhas, adolescentes, até por adultos, tá? Tem uma espécie... E que hoje é banido, né? É banido. Tem uma espécie de multiplicidade de texto, tá? Alguns filmes recentes também têm isso, como, por exemplo, esses filmes que eram para serem vistos no cinema, com os pais acompanhando as crianças, eles agradam tanto as crianças pequenas, quanto as crianças um pouquinho maiores, quanto os pais que vão levar. Então, por exemplo, Os Incríveis, né? Ele tem um subtexto para os pais também que vão acompanhar as crianças. Filmes como, como é que é o nome? Inside Out, que é Divertidamente, é um filme muito, muito sofisticado. Que a discussão política hoje está entre Bolsominion contra Pandeminion. Isso tudo baseado no filme do Minion, né? Aí foi uma apropriação aqui brasileira do termo Minion, né? Que fechou com a palavra... Aqui fecha com o filme, né? Aqui fecha com o filme. Mas o filme não tinha essa pretensão, tá? Não, tanto é que o vilão lá, ele na verdade é um mocinho. Então essa complexidade moral, ela não desapareceu nem mesmo de grandes meios que são acessíveis para o americano, para o brasileiro. O que ficou careta é a televisão aberta, os programas jornalísticos, né? Eles ficaram não apenas careta, eles ficaram completamente focados em uma posição. A famosa crítica do pensamento único, ele acabou dominando a mídia principal, né? A mídia bem estabelecida dos grandes meios de comunicação. Aqui no Brasil, por exemplo, não tem nem contraponto, né? Nos Estados Unidos ainda tem, por exemplo, a Fox, né? Mas aqui no Brasil não existe isso. Aqui no Brasil a Fox, como grupo de comunicação, tem canais politicamente corretos também. Como grupo de comunicação. Então, também através do YouTube, Facebook, Twitter, há uma forte censura contra posições divergentes, né? E isso eu concordaria contigo. A Xuxa, ela também foi envelhecendo, né? Então, o papel que ela tinha quando tinha, sei lá, 30 anos, ela não conseguia mais manter já ela está com 50 anos. Também teve outras questões, ela se casou, né? Teve uma filha. Sim, já. Tu esqueceu de falar do Luciano Jafis, né? Fala aí. O Cacete Branco chamava de Luciano Jafis. Isso aí foi uma grande inovação do seu tempo também. Isso é anos 1990, em que Xuxa decide que quer ter filhos, né? E aí ela escolhe, por uma questão, parece que foi uma escolha meio genética. Abriu uma concorrência para... E aí chegou à conclusão de que, né, a simetria do Luciano Zafir, que é o nome dele, é o nome dele, eu acho que ele está vivo, hein? Eu acho que achou que, poxa, a compleição genética do sujeito, a beleza física dele, combinava. E aí se especulou se aquilo era inseminação artificial. Não era e tal. Parece que não era. E aí, enfim, o fato é que ele se apaixonou por ela. E aí ele resolve se declarar para ela no programa, no Faustão. Ele vai se declarar para ela, depois do nascimento já, disse que queria ser um pai presente, que queria casar com ela. E ela dispensa ele no ar, como tinha dispensado. Ela nunca teve problema para dispensar homem, né? Nunca teve esse problema de dispensar homem. Então ela dispensou ele no ar, foi uma coisa... Claro que não era o lugar dele pedir ela em casamento, né? Pelo amor de Deus, o cara tem que ser muito bobo para pedir alguém em casamento com aquele monte de câmera, com aquele monte de público em volta, com o apresentador. Foi combinado, Aurélio. Ao vivo para todo o Brasil, né? Quem sabe faz ao vivo. E aí faz aquela besteira e tal. Não é porque ela não aceitou que mas não foi combinado. Mas isso é coisa do tempo também, dos anos 1990, né? É coisa do tempo, daquela coisa de a mulher tem que ser independente, tem que fazer o filho independente, o pai não precisa criar, essa ideia também que o pai não precisa criar.
O Luciano lá foi lá defender a coisa que deve ser, né? Que a gente já comentou aqui, que é muito melhor para a criança ela ser criada por pai e mãe e tal, direitinho, pelo próprio pai e pela própria mãe, de preferência, mas não foi possível, por uma figura masculina em casa, toda essa questão. Mas, Talvez enfim, tivesse uma figura masculina em casa, só não fosse o Zafir. eu já fiz, né? Eu já fiz aquela piada com você, porque esse presidente era ótimo, né? Ele criava ótimas analogias. Muito bem, é isso Mas, aí. enfim, acho que nós discordamos num ponto. Tu acha que realmente ficou mais careta? Eu digo, não. Os meios, os grandes meios de comunicação ficaram careta, ficaram dominados pelo politicamente correto. Aqui no Brasil, até de maneira mais homogênea do que, por exemplo, nos Estados Unidos. Embora nós estejamos a reboque do que aconteceu lá, em parte. Né? Mas isso não quer dizer que o brasileiro... É uma coisa que já tem sido recorrente nas nossas conversas. Tem uma elite, ou uma suposta elite, com mais dinheiro, com serviço público, muitas vezes, nada contra, nós dois somos servidores públicos, né? Mas, assim, tem uma fração da população brasileira que acha, até a Bruna Frascola brinca, né, que é aquele programa da Globo News Television, né, que diz assim, os jornalistas que se sentem como nova-iorquinos que infelizmente moram no Brasil, né? Aquele tipo de comentarista, ele se tornou radicalmente hegemônico aqui no Brasil, mas isso não pode ser confundido com o brasileiro. Eles passam essa ideia de que eles são os brasileiros, mas isso não é o Brasil, isso não são os brasileiros, né? Uma prova disso é a própria eleição do Bolsonaro, né? Então, eu até... E Mara Maravilha virou evangélica. E muitas vezes eu comento com os meus colegas professores, né, que gostam de fazer greves que são feitas para dar errado, né? Claro que elas dão certo, só que o objetivo delas não é melhorar a vida econômica dos professores. Eu digo assim para eles, pessoal, vocês têm que parar de conversar só entre vocês, inclusive excluindo quem pensa diferente, mesmo dentro dos professores, no meu caso, né? Eu aqui tenho uma paciência de Jó, né, e eu consigo aguentar todas as alfinetadas ou às vezes até pauladas que eu recebo para ver se eu não apareço mais nas reuniões, né? Mas o que ocorre em função dessa bolha que vocês criam? Vocês têm surpresas nas eleições. Não, tá todo mundo de apoio, quem vai votar nesse louco? Ninguém vai fazer isso. E aí chega lá e o pessoal vota e vota com raiva de vocês. O voto é secreto, ainda. Sim, mas eles ficam dentro de uma bolha que eles acham que não, vamos ganhar de lavada, né? Tá tranquilo. Não, só não pensa que vai ganhar porque aí não vai nem votar, não. Vai lá e vota, né? Mas tá tranquilo, todo mundo pensa isso. Quem faria o contrário, né? E aí muita gente faz o contrário, né? Então essas pessoas, eu digo assim, se vocês querem dominar o mundo, vocês têm que fazer pontes com essas pessoas que vocês execram, porque não dá para botar no paredão antes de assumir o poder. Vocês têm que convencê-las a concordar com vocês. E vocês estão fazendo o oposto. Essa homogeneização da mídia, né, ela não faz uma lavagem cerebral, ela cria resistência. Então, aquele pessoal que diz, se fere a minha existência, serei resistência, eles não são resistência nenhuma. Quem é resistência é o pessoal que eles ficam enchendo o saco o tempo todo, tentando passar um novo credo cui absurdum, né, que não convence e, muito pelo contrário, gera essa nova classe média, o famoso pobre de direita, que é evangélico, ele não é ateu, não é globalista. Sim. Regis, podemos terminar esse? Beleza. Então, até o próximo. Até a próxima. Esse tema